Foi lido já o Salmo 119, que fala sobre a palavra, né, que vai nos mostrar a necessidade de conhecer a palavra. E esses 2 domingos nós estamos falando sobre a história da Bíblia, como ela foi formada, quanto tempo demorou para, desde o início da sua produção, né, da sua criação, Moisés, até, podemos dizer, João, ao finalizar o livro do Apocalipse. Nós vimos que isso demorou aproximadamente 1.600 anos, foram 40 autores, e a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, hebraico, grego e aramaico. E também foi escrita em 3 continentes diferentes. Então a história da Bíblia ela é fascinante, porque imagina um livro que demorou 1.600 anos para ser escrito. 40 autores, 40 pessoas diferentes, 3 idiomas, 3 continentes, Ásia, África e Europa. Então nós estamos falando de um livro que passou muito tempo sendo escrito, 40 pessoas diferentes, desde Moisés, que foi um homem erudito, um homem sábio, formado em várias ciências, até Amós, que era um plantador de figo, né, de sincômaros, como ele disse, um criador de gado, não era pastor de ovelhas e não plantava, não cultivava a vinha, né, a uva, como era o costume de Israel. Era um homem completamente sem instruções e um homem que não era muito conhecedor das práticas e culturas hebreias, embora que ele estava no Reino do Norte. Então nós temos toda essa história da Bíblia. Então a gente precisa conhecer isso para que nós possamos compreendê-la, interpretá-la melhor. E quando alguém pedir a nossa razão, falar, olha, eu não confio na Bíblia, eu não acredito na Bíblia, foi escrita por mãos de homens. E você vai falar, realmente, foi escrita por mãos de 40 homens. Durante 1.600 anos, em 3 continentes, em 3 línguas diferentes. Realmente, somente Deus é quem poderia dar a autoria, né? Somente Deus é quem poderia dar as instruções, a inspiração para que estes 40 autores, por 1.600 anos, em línguas diferentes e em continentes diferentes, pudessem escrever um livro que tivesse início, meio e fim e falasse a mesma coisa. Então, precisamos entender um pouco dessa história da Bíblia, né? Vimos na aula passada tudo isso, vimos que a Bíblia, o Antigo Testamento, por volta do século 5 a.C., ele se inicia na formação daqueles rabinos judeus que se dedicaram a isso, até a tradução do hebraico para o grego koinenos já no 1º século a.C., já ali nos dias de Alexandre. E ali foi formado o Antigo Testamento, que tinha uma composição diferente, né? Embora tinha o mesmo conteúdo, mas não tinha 39 livros como nós temos hoje. Eram apenas 24 livros, porque nós temos ali o Pentateuco, que eram 5 livros, os profetas, que não era 12, mas os 12 menores e os profetas maiores, era apenas 2 livros, era os profetas maiores, e os 12 livros dos profetas menores eram um livro só. Os livros de 1º e 2º Crônicas eram um livro só, Esdras e Neemias eram um livro só, 1º e 2º Reis também formava apenas um livro, e 1º e 2º Samuel. Então, depois aqui nós vamos perceber na canonicidade da Bíblia que foram divididos esses livros. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história do Novo Testamento. Então, deixa eu me encontrar aqui. O Novo Testamento. Então, a igreja, ela já desfrutava já do Antigo Testamento, já desde o 1º século. Ela tinha o livro que era usado na sinagoga, no templo, né? Jesus usou quando ele vai e lê o texto do profeta Isaías, que fala, chegando lá na sinagoga, ele leu o texto que diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala, hoje se cumpriu essa escritura, porque aquele texto se referia a ele. Então Jesus fez uso da Bíblia do Antigo Testamento, né, dos livros do Antigo Testamento. E nós vamos sempre perceber que os discípulos, eles citavam os livros do Antigo Testamento. O próprio Jesus, né, um dia até pediram para Jesus, dá-nos o sinal do profeta Jonas, então fazendo referência.
Os hinos cantados nos cultos eram também os salmos. Então o Antigo Testamento ele era presente na liturgia já do culto da igreja neotestamentária. Isso a igreja vai surgindo em Atos e ela continua usando os escritos do Antigo Testamento. Com o passar do tempo, a igreja ela começou a juntar os livros dos pais da igreja, livros dos apóstolos, e então começou a surgir muitos livros. Chegando no quarto século, para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo, nós vamos entender que a igreja ela já havia se expandido, já estava em vários países, e agora a igreja, conforme a região que ela estava, ela tinha livros próprios. Uns tinham epístolas de São Tomé, o outro evangelho de Mateus, talvez a segunda, a terceira, as duas cartas de Paulo aos Coríntios que desapareceram. Então a igreja tinha muitos livros. Isso começou a virar uma bagunça. Eles tinham o Antigo Testamento e muitos livros que eram considerados como fonte apostólica. Foi os apóstolos que escreveu. Tinha uma epístola de Judas, né? o Judas lá, o traidor. Então tinha que falava que ele se arrependeu, isso, aquilo, outro. Então tinha muitos livros que as igrejas começaram a usar. E na época, a igreja primitiva, ela começou a perceber essa diversidade de livros. E algumas igrejas começaram a cultuar, né, a usar em suas liturgias alguns livros que eles falavam que eram de alguns apóstolos. Então, era necessário que a igreja se organizasse para que definisse quais seriam os livros que a igreja usaria. Então vai surgir aqui o Novo Testamento e com isso a canonicidade da Bíblia. Então o Novo Testamento agora é a segunda parte da Bíblia, que registra a história da redenção a partir da vinda de Jesus Cristo ao mundo. São 27 livros que narram desde a história, a biografia de Jesus, até a revelação das últimas coisas, né, que é o livro do Apocalipse. Então a igreja espalhada pelo mundo, envolvida em crescimento e expansão, tinha em seu seio o surgimento de muitos escritos que eram recomendados à leitura e práticas na igreja, desde as pregações e até os dogmas regionais, causando conflitos de fé e práticas. Então houve a necessidade de padronizar os livros que deveriam ser os oficiais da igreja em seu uso. Então imagina, hoje nós vivemos dias em que, não sei se algum dos irmãos aqui já leu o livro dos Mormons, por exemplo, ou já leu algum livro da Ellen White, As Profecias de Nostradamus. São muitos livros que algumas religiões ou igrejas, né, como o livro lá do Maomé, o livro do islamismo, lá o Alcorão. Então existem muitos outros livros que são considerados sagrados em nossos dias. Né? A igreja adventista, ela se edifica, né? Ela constrói a sua esperança, a sua fé, a partir dos escritos de Ellen White, das suas interpretações, das suas revelações. Testemunhas de Jeová, eles têm a sua construção da fé pedagógica, litúrgica, a partir das interpretações de Charles Russell, né? A partir do seu fundador. A igreja dos Mormons tem a sua fundação, né, a sua história, toda a sua fé construída a partir da revelação do anjo Moroni, lá, o seu líder. E aí se construiu, né, se fez lá o livro dos Mormons, e define a sua fé. E é interessante esse livro dos Mormons, eu tive a oportunidade de ler e é interessante. É cativante, é bonito, é um romance, é uma história muito bonita. Agora, imagina nos dias de hoje, todos esses livros aí, se estivessem em nossas igrejas, como seria a nossa fé? E cada vez mais vai surgindo novas religiões, com novas literaturas, com novas pseudo-revelações de Deus, e trazem inverdades que passam a ser ensinadas nos cultos e na igreja, né? Passam a ser atribuídas à fé das pessoas. E aí vai surgindo outros movimentos, outras igrejas, outros conceitos de fé. Então, a preocupação da igreja no quarto século era que se tirasse todos esses livros que estavam surgindo de pessoas que falavam que receberam revelações, que receberam dos seus pais, dos seus antepassados, encontraram livros escritos por um dos profetas, por um dos apóstolos,
e que agora eram inseridos à igreja, inseridos à prática da igreja, ao conhecimento da igreja. A igreja precisava então colocar um fim a tudo isso. A igreja precisava definir quais seriam os livros que formariam a Bíblia, e ela passasse a ser o livro oficial. Somente aqueles livros, somente aqueles ensinos passariam a ser os livros oficiais da igreja. Então, no século IV, né, exatamente no ano de 393, lá na cidade de Hipona, hoje a cidade chamada Annaba, na Argélia, ocorreu o que nós conhecemos como o Concílio de Hipona. No outono de 393 d.C., em nossa era, os bispos do norte da África foram convocados à sede do episcopado sob a liderança do bispo local Valério do Primaz de Cartago, Aurélio, e do então presbítero Agostinho, que assumiria o bispado 3 anos depois. Então veja que coisa interessante. No norte da África, na Argélia, os bispos se reúnem. Vem uma convocação para que eles se reunissem para definir quais seriam os livros que formariam o Novo Testamento. Quais seriam os livros canônicos que formariam a Bíblia. E então eles expurgariam, tirariam, né, considerariam apócrifos todos aqueles outros que não fossem aceitos neste concílio, nesta escolha. Então os bispos se reúnem sob a liderança de Agostinho de Hipona, o tão conhecido Santo Agostinho, para definir quais seriam os livros que formariam a Bíblia. O Papa da época, o Papa Cirício, ele não participou do concílio. Ele apenas deu o seu parecer depois que o concílio se formou. Ele deu o seu parecer favorável somente após mais 2 concílios regionais e depois do parecer da igreja do outro lado do mundo, que era a igreja de Roma. A África, né, agora eles consideravam do outro lado do mundo, Roma. Então veja que a igreja, os bispos do norte da África, lá na Argélia, sob a liderança de Agostinho, eles escolheram os livros que seriam os livros canônicos da Bíblia, os canônicos. Teve depois mais 2 concílios para chegar a um acordo, e a igreja que estava em Roma também deu o seu parecer final. Agora, era necessário, me perco aqui um pouco, era necessário algumas regras para que esses livros fizessem parte da Bíblia. Como era que eu ia decidir pegar um livro e colocar ele na Bíblia, tornar ele canônico, né, entre santos na época, eles consideravam o livro santo? Quais eram os parâmetros? Quais eram as exigências que teriam que ser usadas para que esses livros fossem considerados canônicos? E depois eles não fossem criticados. Olha, usaram algum pretexto, é parente, é amigo, não simpatizaram. Não. Era necessário algumas regras específicas para que esses livros fossem considerados livros canônicos e os demais não fossem. Então, aquele concílio resolveu adotar 4 regras, o que nós chamamos de cânon. Cânon é uma palavra grega que quer dizer vara de medir. Vocês já viram um bambu? O bambu ele tem várias marcas, né? O que chamamos de nó. Então havia um tipo de bambu que ele crescia e ele ficava do mesmo tamanho. Então aquele bambu, aquela vara, foi usada há muito tempo para medir, até chegar aos centímetros, né? Então as pessoas do campo, as pessoas mais comuns, o metro mais usado era o do bambu, né? Porque tinha suas divisões bem centralizadas, né? Bem dimensionadas. Então eles usaram 4 regras gerais para aferir os livros que seriam aderidos à Bíblia. Então quais eram as regras principais, os princípios? O primeiro era a apostolicidade, o segundo era o conteúdo, o terceiro era a universalidade e o quarto, inspiração. Então, o primeiro, apostolado ou apostolicidade do livro, se refere aos escritos no qual deveria ter autoridade apostólica, ou ainda, se os escritos do livro possuíam algum relacionamento com o apóstolo, para elevar o seu livro ao nível dos livros apostólicos. Este versículo mostra a credibilidade dos apóstolos, ou seja, o apostolado. Atos 4,13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam
e tinham conhecimento do que eles haviam estado com Jesus. Então, o livro de Atos, ele mostra, ele revela ali os apóstolos, a presença deles, o ministério deles. Nós vamos encontrar nas cartas que Paulo escreve, ele se identificando. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro do Senhor. Eu, Paulo, com as minhas próprias mãos. Então, Paulo sempre vai se identificar como sendo o autor das cartas. Lucas vai fazer uma narrativa, uma introdução ao livro de Atos. Então, e ali ele se revela, mostra quem ele é. Nós vamos encontrar nos livros, na maioria dos livros, o seu autor presente. Então, identificado. João, Tiago, irmão de Jesus Cristo, Judas, Pedro, João. Então, todos se identificam. Então, os livros, a apostolicidade quer dizer que foi escrito por apóstolos. Então, todos os livros do Novo Testamento, eles são escritos por apóstolos, com exceção de Lucas, que não foi apóstolo, mas foi o médico que caminhou com Paulo, mas estudou, pesquisou. Ele vai falar que estudou minuciosamente todos os fatos, e então ele escreve ao excelente Teófilo para narrar todas as coisas, para edificar, para que você saiba naquilo que você está crendo, para que você tenha certeza em que você crê. Então, a apostolicidade, a primeira característica do livro tinha que ser escrito pelos apóstolos. Tinha que contar a história dos apóstolos. Porque não poderia ser história da carochinha, contos. Nós, com exceção de Apocalipse, os demais livros são históricos ou cartas temos os 4 evangelhos, que são a biografia de Jesus, o texto narrativo histórico, que é Atos dos Apóstolos. Nós temos as cartas paulinas, a igreja, e cartas pessoais como Timóteo, Tito, Filemon. Nós temos as epístolas universais, que Tiago escreve às igrejas, Judas escreve, Pedro escreve e João. Estas são as epístolas universais, que elas não são direcionadas unicamente a uma igreja em específico, mas à igreja, diferente das cartas de Paulo, que é escrita diretamente a tal igreja. O livro de Hebreus, é interessante Hebreus, porque Hebreus não aparece o nome do autor, mas Hebreus, ele só está na Bíblia porque os pais apostólicos, esses homens que fizeram a canonicidade, eles entenderam que o livro aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, foi escrita por Paulo. Inclusive, se os irmãos um dia pegar uma Bíblia da editora Fiel, lá vai estar Carta do Apóstolo São Paulo aos Hebreus. Ou se pegarem uma Bíblia bem antiga, de 30, 40, 50 anos atrás, geralmente está assim, Carta do Apóstolo Paulo aos Hebreus. E todas as Bíblias católicas, elas constam Carta do Apóstolo São Paulo aos Hebreus. Então, depois, com o passar da história, alguns teólogos, estudiosos, críticos, eles reclamaram isso, falaram que pode ter sido escrito por Lucas, pode ter sido escrito por Áquila, e atribui outras pessoas, mas está na Bíblia porque foi creditado ao apóstolo Paulo. E diferente de todos esses livros do Novo Testamento, nós temos o livro do Apocalipse, que é um livro que é uma revelação. Ele não é histórico, não é uma carta diretamente como Paulo escreveu, embora que Apocalipse tem 7 cartas escritas, nós vimos uma semana passada, hoje vamos aprender sobre a outra. Existe dentro do livro 7 cartas, mas mesmo essas cartas escritas a igrejas, elas foram reveladas por Deus a João para que João escrevesse a estas igrejas. Então o livro de Apocalipse é o livro da revelação, porque Deus revela, o Senhor revela direto a João. Então era necessário que todos os livros eles fossem livros apostólicos, tivesse a apostolicidade prescrita nesse livro. O segundo é o conteúdo. Em relação ao ocorrido, em relação ao conteúdo, podemos verificar na Bíblia se a Bíblia teria que ter a natureza espiritual de tal maneira que ele desse o direito a essa categoria. Esse teste eliminou muitos livros apócrifos ou pseudos apócrifos. Por que o conteúdo?
Porque a Bíblia ela não se contradiz. Todos os livros que compôs a Bíblia, eles teriam que falar exatamente o que o Antigo Testamento já falava. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Não poderia ser diferente. Nessa questão do conteúdo aqui, nós expurgamos, por exemplo, os livros apócrifos que a Igreja Católica depois vai acrescentar à Bíblia, e a gente já vê isso já, porque o conteúdo é diferente do que a Bíblia fala. Por exemplo, o 1º e 2º Macabeus é uma história contada por um judeu do seu povo. E é interessante que ele não vai citar Deus, não vai falar o nome de Deus, não vai falar diretamente dos milagres de Deus, da intervenção divina, mas a força sempre está voltada para o homem, para o judeu. É um livro da história judaica. Mas não vai falar do Redentor, não vai apontar para Cristo, não vai falar do plano redentivo de Deus para o seu povo. Então, o conteúdo é fundamental que a todos aqueles livros, eles fossem livros de natureza também espiritual, e não apenas humana, não apenas histórica. Então, o conteúdo, ele não podia ser contrário a toda a existência da Bíblia. A universalidade. O livro teria que ser recebido universalmente por toda a igreja. Todos aqueles pais da igreja, eles teriam que receber. Todos aqueles que estavam ali para selecionar esses livros, para aferir esses livros, para atribuir a canonicidade e a inspiração divina a esses livros, todos eles tinham que ter um testemunho. Olha, realmente Ninguém poderia ser contrário à aceitação daquele livro. Então, a proposta, todos os pais da igreja, todos os bispos, melhor falando, todos os bispos que estavam ali presentes, eles tinham que aceitar essa proposta, eles tinham que aceitar esses livros. Tanto é que esses livros, depois essa proposta, ela foi passada para mais 2 concílios com outros bispos, e depois foi enviado para Roma, para que a igreja lá em Roma, os bispos que estavam lá, também tomassem essa decisão. Também recebessem aqueles livros que estavam sendo escolhidos como livros canônicos. Os livros também, eles tinham que ter inspiração. Esse critério mostrou a evidência do livro de ter sido inspirado divinamente por Deus. Foi o teste final e tudo teve que cair diante dele. Nós entendemos que a revelação de Deus, ela nunca vai ser na Bíblia, eu estou falando aqui da Bíblia, ela nunca vai vir para satisfazer a vontade do homem por pleno. A Bíblia não foi criada para agradar ao homem, para ser um livro de romance, para ser um livro de ficção. Não. A Bíblia é a vontade de Deus, é o pensamento de Deus. Então, o pensamento de Deus é diferente do nosso. A proposta de Deus de construir a Bíblia é que ela fosse um livro de regra. Ela contraria, ela reprova todo o comportamento humano e mostra para uma nova forma de viver. E penaliza você depois, se você não viver dessa forma, ou ela te dá uma recompensa por viver de uma forma diferente. Algo que já está desde o começo. O salvo é salvo, o perdido é perdido, o salvo recebe a coroa da vida, o perdido vai receber a condenação eterna. A Bíblia apenas revela isso. Então, para isso, era necessário que se entendesse que todos esses livros fossem inspirados e tivessem essa mesma proposta, esse mesmo conceito, essa mesma filosofia, essa mesma ideia. Então, a inspiração é a autoridade de Deus. A inspiração é a certeza de que este livro realmente foi inspirado por Deus. Então, essa última regra, ela acabou de separar todos os outros livros que a igreja usava. Então, após essa reunião, a igreja, então, aquele concílio, usando estas 4 regras e todo o material que as igrejas enviaram, que eles tinham conhecimento, então eles decidiram que o Novo Testamento seria os 27 livros que nós conhecemos. Os 4 evangelhos, que falam da biografia de Jesus, o livro histórico de Atos, que é a narrativa, a história da igreja, as epístolas paulinas, que são 9, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, as pastorais, que são 3, 1 e 2 Timóteo e Tito, as pessoais, que é Filemon, a epístola aos Hebreus e as epístolas universais,
que são 6, né? Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Eu até falei aqui que as pessoais eram 3, né? Não, na realidade são 1. Eu pulei aqui as pastorais. Então, são 3 pastorais. E o livro da profecia, que é o livro de Apocalipse. Como eu falei para vocês, a natureza dele é diferente dos demais, que é o livro que é revelado a João. Lá na ilha de Patmos, velhinho, preso, né? Já chamando os irmãos de filhinhos. Então, essa é a formação do Novo Testamento. E daí nós temos então a formação da Bíblia. Fecha-se o Novo Testamento, pega-se o Antigo Testamento e fecha a Bíblia. Porém, isso demorou oficialmente até o ano de 1563. Por que 1563? Porque em 1563, 1517 foi a Reforma. Mas em 1563, a Igreja Católica ela precisava fazer um movimento. Na realidade, 1563 não, né? Começa em 1545. A Igreja Católica ela começa um movimento que é conhecido como Contra-Reforma. Ela precisava combater o movimento da Reforma. O que foi que marcou a Reforma Protestante? Alguns dos irmãos lembram o fato que marcou a história protestante? Não entendi, desculpa. Sim, a Bíblia como a única regra de fé, a palavra de Deus. É isso? Moisés falou mais alguma coisa? Sim, as indulgências também fizeram parte dessa revolta. Veja bem, Lutero, quando ele se revolta, né, contra o sistema religioso, a prática religiosa, ele então vai escrever as teses e tem as 5 bases, né, da Reforma Protestante. E um deles é só a Escritura, só a Escritura, só a palavra. Lutero, ele começou a ensinar a partir da Bíblia para as pessoas. E isso irrita a Igreja Católica. Lutero ensina a justificação pela fé, o meio da salvação por meio da fé, e o justo viverá por sua fé. Então ele começa a ensinar para a igreja a liberdade da salvação estava em Cristo, e não nos dogmas da igreja, não era a igreja. Então a Igreja Católica precisava combater esses ensinos da Reforma. Então ela se reúne na cidade de Trento, em 1545, isso vai até 1563, veja que são 18 anos aí de reuniões, e em tudo que foram várias questões que foram tratadas aqui, do casamento, do pecado original, mas vamos se concentrar aqui apenas nos livros apócrifos. Nesse concílio, a Igreja Católica ela oficializou mais os livros que hoje são conhecidos como apócrifos, que não estavam na Bíblia. Macabeus, Judite, aquela segunda parte de Daniel. Ela colocou livros na Bíblia para defender as suas teses, como a missa aos mortos e tantas outras heresias que eles ensinavam. Então, o fato, alguém já falou para você algum dia, a Igreja Protestante, ela tirou os livros da Bíblia. Possivelmente vocês já ouviram isso. A Bíblia de vocês não é completa. E às vezes eu já vi pessoas ficar sem resposta. Não, mas aqueles livros são apócrifos. Então, na realidade, nós não tiramos. Nós temos a Bíblia canônica. Eles colocaram a mais. Foi inserido a mais esses livros como uma resposta à Reforma Protestante, para que a Igreja Católica tivesse mais base, entre aspas, bíblica, para as suas heresias, para suas propostas, e manter o poder sobre os seus fiéis, o absolutismo. Então veja que ponto a Igreja Católica chegou. Então nós temos a Bíblia canônica, menos os livros que a Igreja Católica inseriu lá no Antigo Testamento, porque essa é a Bíblia original da Igreja. Essa é a Bíblia canônica que nós temos. A Igreja Católica colocou mais livros para defender os seus interesses e para tornar isso uma desculpa a mais para mostrar que Lutero estava errado. E tudo que a igreja fazia era verdade absoluta, ninguém poderia questionar. Então, esses livros estão aí até hoje na Igreja Católica. A Igreja Protestante, ela não aderiu, nenhuma igreja protestante reformada aderiu a esses livros apócrifos. Então, aí nós temos a nossa Bíblia, o nosso livro de regra e fé, que custou todo esse tempo aí para chegar até as nossas mãos.
A gente aqui não coloca os 390 anos, 360 anos que veio depois de Cristo, tá? Nós encerramos a canonicidade, quando a gente fala, são 1.600 anos, que é 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Esse quarto século aqui apenas juntou esses livros. Não foi mais construído livros depois do último apóstolo. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou cale-se até o próximo domingo. Então é isso, irmãos. Eu quero parar aqui, que nós temos um café especial hoje. Deus abençoe vocês e leiam mais a Bíblia e sobre a Bíblia. É muito bom nós conhecermos a história da Bíblia, como ela é formada. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa da congregação, de uma igreja, de uma congregação, e essa pessoa ficou entusiasmada, mas ficou fascinada pela história da Bíblia, porque ela nunca tinha ouvido falar isso. Uma pessoa de uma igreja que se diz crente há mais de 20 anos. Uma professora de música, né? Então, vocês viram que não fez sucesso não, porque eu canto errado até hoje, né? Então, mas ela ficou fascinada e eu ia lá para assistir aula, ter aula de música com ela, e ela pedia para me falar da Bíblia. Então, a palavra de Deus, a Bíblia e a sua história, o que ela conta e como ela foi construída é muito importante. É bom a gente saber como ela foi construída e como ela chegou até nós. Vidas e vidas, homens e mulheres morreram para que a Bíblia estivesse hoje em nossas mãos. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, que a Tua palavra sempre seja uma lâmpada para as nossas vidas, que ela nos conduza sempre no rumo certo, nos aconselhando a resistir às tentações, a fugirmos do mal, deixarmos as práticas que elas contrariam e que nós possamos viver segundo a Tua palavra e andarmos guiados por ela, que ela seja uma lâmpada e uma luz para guiar os nossos passos e o nosso caminho. Que a Tua palavra sempre nos conduza, ó Deus, em santidade e em sabedoria, para que logo mais possamos receber do Senhor a coroa da vida, prometida a todos aqueles que perseverarem até o fim e que vencerem. Nos abençoe, ó Deus, e que a Tua palavra esteja em nossos corações, hoje e sempre. Oramos ao Senhor agradecidos, no nome de Jesus. Amém.